Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à Ordem dos Engenheiros e à organização o amável convite que endereçaram à AgroEnergy para aqui estar presente e para falar um bocadinho sobre a visão de um fundo de investimento nestas matérias dos contratos de desempenho energético. Vou tentar, obviamente, ser aqui o mais breve e o mais objetivo possível na nossa apresentação, só para apresentar aqui muito rapidamente o que é a AgroEnergy. A AgroEnergy é no fundo, uma entidade que aconselha de forma independente investimentos no setor da energia. Investimentos estes que, num ambiente de fracas remunerações para investimentos sem risco, se revela cada vez mais interessante. De facto, os investidores começam a olhar para esta área da energia com renovado interesse. O nosso objetivo, evidentemente, é remunerar e rentabilizar capital, encontrando soluções energéticas que permitam, quer às empresas, quer a outros tipos de entidades, nomeadamente públicas, gerar economias e renovar e valorizar os ativos com base em eficiência energética e renováveis. Temos como alvo aqui todo o tipo de entidades, quer públicas, quer privadas, quer no setor da indústria, quer nos serviços. Focamos muito os nossos investimentos no solar fotovoltaico, quer na vertente de unidades de pequena produção, quer nas UPACs, mas também, evidentemente, no contrato, na eficiência energética, onde, de facto, os contratos de desempenho energético, digamos, surgem como, de facto, uma peça essencial. Até o momento, para terem uma ideia, já angariamos junto de investidores institucionais e privados, fundamentalmente nacionais, cerca de 15 milhões de euros que temos neste momento em fase de investimento. Muito rapidamente, enfim, não queria deter muito sobre isto, mas o tipo de projetos em que investimos são, de facto, projetos de eficiência energética. Temos alguns bons exemplos onde temos investido nos últimos tempos. Como somos, enfim, relativamente recentes na área, temos procurado minimizar um pouco o risco dos investimentos e, portanto, temos feito, de alguma forma, investimentos em projetos relativamente pequenos e muito concretos. O maior projeto de eficiência energética em que estamos envolvidos é no projeto dos semáforos de Lisboa, onde colaboramos com a Viva Power e também com a Galp. Depois temos um conjunto de projetos mais pequenos, essencialmente no setor industrial, e muito focados na área da iluminação, também há alguma coisa ligada à climatização, mas muito focado aqui na iluminação, que tipicamente, como já aqui foi referido, é uma das áreas talvez mais simples para fazer este tipo de projetos de eficiência. Gostava apenas de acrescentar que a nossa experiência enquanto investidores ou representantes de investidores nestas áreas é naturalmente devido à cautela com que queremos entrar nesta área e de forma a mitigar o risco. Temos procurado fazer projetos muito baseados em economias pré-convencionadas à partida. Isto é, temos tentado aqui, de alguma forma, não estar sujeitos àquilo que são, naturalmente, as vicissitudes normais de uma empresa, particularmente uma indústria, onde a realidade pode ser alterada com alguma facilidade e, naturalmente, ter impacto depois no projeto. E, portanto, este não gerar dúvidas, de facto, temos procurado desenvolver, essencialmente, projetos com remuneração fixa. Por outro lado, e aí tem sido essencialmente o nosso foco, pelo menos cerca de 2/3 dos nossos investimentos estão canalizados para essa área,
temos investido fortemente na área do solar fotovoltaico, em particular na geração de energia e no autoconsumo em todo o tipo de empresas. Temos neste momento centrais fotovoltaicas em explorações agrícolas, em hotéis, também em indústrias, portanto temos aí uma diversidade relativamente interessante de projetos de facto em implementação. Enfim, não creio que esta mecânica dos projetos de eficiência e também, trago aqui um exemplo dos projetos de autoconsumo, enfim, é muito simples de perceber e com certeza que já aqui foi falar como é que tudo isto se desenvolve, portanto eu iria saltar um bocadinho este ponto para focar naquilo que de facto creio que tem efetivamente mais interesse aqui transmitir. Muitas vezes, quando falamos com clientes, os nossos clientes têm alguma dificuldade em perceber efetivamente a diferença entre um modelo de Energy Performance Contract e um modelo de financiamento bancário. E muitas vezes o cliente, obviamente, percebe qual é a rentabilidade que nós estamos a extrair do projeto e diz, mas então para isso eu financio o projeto na banca. Não é? Ouvimos muitas vezes esta resposta, porque financio mais barato, consigo uma taxa de 3 ou 4 ou 5%. E em boa verdade, é bem possível que de facto o cliente o consiga. A questão é que muitas vezes os clientes equiparam estas duas realidades como se de facto estivéssemos a falar da mesma coisa. E efetivamente, do nosso ponto de vista, pelo menos, estamos a falar de modelos completamente diferentes. Logo de início, quer dizer, em relação ao diagnóstico da situação, quem tem que fazer num projeto de financiamento bancário é naturalmente o cliente, pode contratar uma ou mais empresas para o fazer, esse diagnóstico da situação, mas naturalmente quem o faz é sempre a empresa, o cliente. No contrato, no modelo da EPC, quem o faz é evidentemente quem financia a obra, que eventualmente pagará a outros para o fazer. Portanto, há todo um conjunto, eu não queria aqui ser muito exaustivo, mas há um conjunto de questões que efetivamente não estão incluídas num projeto ou numa lógica de financiamento bancário e estão incluídas num contrato de EPC. E, por exemplo, questões relacionadas com a operação e manutenção, questões relacionadas com seguros dos equipamentos, portanto, são questões que não estão à partida incluídas na lógica do financiamento bancário, mas têm que estar asseguradas naturalmente por uma terceira entidade que investe evidentemente na casa de um cliente. Okay? Portanto, efetivamente há aqui uma diferença e nós temos tentado fazer aqui alguma pedagogia junto de alguns dos clientes com quem naturalmente lidamos, para efetivamente eles perceberem que não estamos a falar da mesma coisa. Depois, indo um bocadinho aqui mais a questões um bocadinho mais financeiras, há de facto aqui algumas diferenças que são significativas e estas aqui, eu diria, enfim, não é que as outras não fossem importantes, mas estas têm, do meu ponto de vista, bastante significado para as empresas, nomeadamente num contexto em que muitas empresas têm dificuldade a aceder a linhas de financiamento em condições naturalmente favoráveis. A primeira é o impacto no orçamento anual das empresas. Num contrato de performance energética, tipicamente o impacto que isto tem no orçamento anual é naturalmente uma redução de custos. Num financiamento bancário, naturalmente também tem um impacto direto na redução de custos, mas existe um aumento do CAPEX, do investimento e naturalmente também das amortizações. Não é? E nem todas as empresas têm interesse em que efetivamente este impacto exista. Por outro lado, existe também um impacto na estrutura operacional. Isto é, enquanto que num financiamento bancário, quem é o responsável último pela gestão do projeto de eficiência ou de geração de energia é o próprio cliente, e portanto o cliente tem que alocar recursos, nomeadamente humanos, ao desenvolvimento do projeto.
no caso de um modelo de EPC, efetivamente, essa responsabilidade está toda do lado de quem investe, do lado de quem financia este projeto. Depois, no próprio balanço, e esta é uma questão muito crítica nos dias de hoje, porque muitas empresas não gostam de ter dívida, ou gostam de ter pouca dívida no balanço. É que quando é a própria empresa a financiar o projeto, isso representa, evidentemente, um aumento do passivo, logo da dívida, não é? E, eventualmente, também de garantias adicionais que tenham que ser prestadas. Portanto, há aqui uma lógica de aumento de risco para a empresa. Não é? Num contrato de EPC, isto é, como nós costumamos dizer um bocadinho na gíria, off-balance sheet. Portanto, isto não aparece na folha de balanço dos clientes e, portanto, é de facto uma vantagem para eles. Por outro lado, também em termos de risco, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Enquanto no financiamento bancário, evidentemente, um cliente corre o risco de performance, corre o risco das garantias, corre o risco da variação das taxas de juros. É bom lembrar que hoje em dia estão muito baixas, e provavelmente Deus queira que assim continuem durante muitos e bons anos, mas a qualquer momento podemos ter alguma surpresa e uma inversão desta realidade. Mas existem também, para além disso, questões legais. E, portanto, há, evidentemente, aqui um conjunto de riscos que, numa lógica de financiamento bancário, são assumidos pelo cliente. Já no modelo do EPC, o risco está limitado, eu diria, à performance do projeto, evidentemente, ainda que mitigado pela partilha, mas claramente está limitado à performance do projeto. E, portanto, parece-me evidente que não estamos a falar das mesmas coisas. Por fim, só em relação a este ponto, e esta é uma matéria ali muito cara ao engenheiro Jesus Ferreira, ele se calhar não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu não gosto de chamar a este tipo de projetos de financiamento por terceiros, porque efetivamente nós não somos uma entidade financeira e nem podemos ser equiparados sequer a uma entidade financeira, nem sequer temos licença para conceder crédito, não é essa a nossa lógica e, portanto, o termo financiamento por terceiros confesso, faz-me aqui alguma espécie. Okay? Agora, evidentemente que estamos a falar de investimento na casa do cliente e essa é uma matéria que é inegável. Vou explicar aqui muito rapidamente e tentando não ser muito prolongado na minha apresentação. Explicar aqui só que, efetivamente, nós, enquanto entidade, enfim, realmente não somos só nós, existem outras entidades exatamente o mesmo que nós posicionamos aqui, digamos, no meio deste processo. Não é? O investidor está aqui entre o cliente e as empresas de serviços energéticos, junto do cliente, naturalmente, que o cliente quer é reduzir custos, alocar os menores recursos possíveis a este investimento e quer garantias quanto à performance e quanto às soluções técnicas a instalar, naturalmente. Já do lado das empresas de serviços energéticos, naturalmente que as empresas de serviços energéticos querem é negócio, querem propor soluções e querem, naturalmente, vender e faturar, que é todo legítimo. Nós o que proporcionamos é que, no fundo, as barreiras que existem, muitas vezes, à contratação destes negócios, que têm a ver com capacidade de investimento, com confiança na solução técnica, particularmente estas duas, que essas barreiras sejam, de alguma forma, ultrapassadas com a nossa intervenção. Efetivamente, quando conseguimos fazê-lo, é precisamente quando conseguimos fechar o negócio, quer com o cliente, quer também com as empresas de serviços energéticos com que colaboramos. Explicar-vos aqui, muito rapidamente, o que é que, do nosso ponto de vista, são os riscos que uma entidade financeira, uma entidade que investe neste tipo de projetos pode considerar. Do nosso ponto de vista, existem fundamentalmente três riscos. Naturalmente, o risco técnico da solução que vai ser implementada,
quer no próprio equipamento, quer na fase de instalação. Portanto, o risco técnico é relativamente perceptível. Naturalmente que para o mitigar apostamos em tecnologias testadas, em garantias back-to-back, em fabricantes que nos deem garantias de que estarão cá durante todo o período contratual para responder naturalmente por aquilo que nos estão a fornecer. Naturalmente mitigamos o risco de instalação recorrendo a empresas experientes e sólidas, proporcionando muitas vezes pagamentos faseados, tudo por objetivos, em alguns casos até contra garantias bancárias. Portanto, temos aqui uma série de estratégias para mitigar esta componente de risco. Temos também, naturalmente, um risco de contraparte. Isto é o risco, como há bocadinho se falava, de o cliente de hoje para amanhã não estar cá. Portanto, aquilo que fazemos é uma análise financeira do cliente, recolhemos informação financeira, procuramos também conhecer um bocadinho o negócio do cliente. Há tipicamente negócios que os investidores não gostam, negócios que estão muito, onde a concorrência é muito feroz e onde há algum histórico de falências de empresas, etc. São tipicamente negócios nos quais os investidores fogem. Procuramos também, sempre que possível, que o cliente co-invista connosco. Se ele co-investir, certamente isso significa que tem uma maior confiança de que, de facto, estará, pelo menos cá, durante todo o período contratual. Podemos, em certos casos, também pedir garantias bancárias, podemos incluir contratualmente um conjunto de penalizações. Enfim, existem aqui, no fundo, um conjunto de estratégias que, de facto, são relevantes e são a forma como conseguimos mitigar o risco. Temos também, por fim, o risco regulatório, que, enfim, esse aí é um bocadinho mais complicado de mitigar, que em muitos casos já foi um risco superior, já desceu, já voltou a subir. Enfim, temos aqui, de facto, alguma incerteza sempre regulatória, mas, enfim, acreditamos normalmente quando avançamos para um projeto, esse risco é relativamente pequeno e, portanto, está controlado. Só para terminar, gostava de vos transmitir apenas isto para algumas ESEs que estão presentes, creio que pode, enfim, naturalmente que perceberão exatamente o que é que eu quero dizer, mas algumas ESEs com quem colaboramos, nós tentamos transmitir sempre isto. Nós, naturalmente, olhamos para algumas variáveis-chave dos contratos e olhamos da seguinte forma. Por exemplo, para um prazo. Obviamente, enfim, é preciso ser muito inteligente para perceber que eu prefiro ter um prazo contratual curto ou um prazo contratual longo. Embora existam, naturalmente, investidores que invertem um bocadinho esta lógica, não é? Quem quer ter uma remuneração interessante durante muitos anos, prefere ter contratos a 10, 15, 20 ou até, se for preciso, a 25 anos. Portanto, a lógica aqui pode pontualmente inverter-se. Agora, a generalidade dos investidores prefere, evidentemente, um prazo relativamente curto para o retorno dos seus investimentos. Por outro lado, também em termos de partilha, porque a partilha é aqui uma variável-chave fundamental, porque quanto mais eu partilhar com o meu cliente, mais ele vai correr risco de performance. Ou seja, ele vai estar, se tiver uma partilha evidentemente elevada, no espaço à média do mercado, ele vai estar incentivado, vai estar predisposto a olhar com mais atenção para o projeto e, nomeadamente, para a forma como o projeto se está a desenvolver. E isso, obviamente, é positivo para o investidor. Por outro lado, o preço da energia, que é sempre aqui uma incógnita, como é que vai evoluir, e particularmente em contratos muito longos no tempo, podemos ter, naturalmente, um preço de energia fixo, um preço de energia variável. Eventualmente, o preço da energia, se for variável, pode ter um valor mínimo, um floor, como o cliente até também pode exigir um teto máximo. Mas também aqui o preço da energia é uma questão que para nós é
é uma questão-chave. Evidentemente, as garantias que possamos exigir dos clientes vão fazer, naturalmente, aumentar ou diminuir a nossa rentabilidade. Não é? Se eu tiver uma garantia muito boa de uma contraparte, evidentemente que vou exigir uma rentabilidade menor. A posse dos ativos é fundamental que esteja do nosso lado. Nós vemos como fundamental estar do nosso lado, pois caso o projeto não corra bem, podemos, em último caso, ir lá buscar aqueles ativos e vendê-los ou revendê-los a terceiros, colocar no projeto, enfim, tirar dali ainda alguma rentabilidade. Evidentemente, a colocação ou a inclusão de penalizações em contratos também é uma variável importante, que naturalmente reduz o risco do investidor e, por outro lado, ainda podemos ter, enfim, umas soluções já por vezes, mais imaginativas em casos de incumprimento contratual, os clientes serem obrigados ou a comprarmos ou nós a vendermos determinados projetos, nomeadamente centrais fotovoltaicas, isto acontece com alguma frequência, e portanto também dessa forma mitigando o risco. Portanto, existe aqui um conjunto de facto de variáveis-chave nos contratos de desempenho energético, às quais um investidor dá grande importância, e portanto esta é um bocadinho a nossa visão. Ok? Eu não dei conta do tempo, mas provavelmente já me segui um bocadinho e terminei. Ok?